Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, para analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar novamente o Coluna do Fla, um site específico para notícias do Flamengo, onde pego o título, faço minha análise e a parte jornalística deixo para vocês entrar no site e ler. Escalação: Felipe Luiz expôs a mudança no time para o jogo do Flamengo versus Fluminense pelo Carioca. De acordo com o Coluna do Fla, entrei no gol Varela ou Royal. Eu, por mim, ia com Varela. Acho que o Royal jogou o último jogo. Vai ser um jogo sim, um jogo não. Cada jogador para estar descansado, o elenco, e recuperar a condição física. Léo Ortiz, Vitão. Me surpreendeu, para mim ele ia colocar o Léo Pereira, mas o Vitão, de acordo com a Coluna do Fla. Daniel Salles na lateral esquerda, para mim ia com o Alexandre. Acho que eu iniciaria com o Alexandre, mas acho que a condição física do Alexandre não deve estar 100%. Aí dia a dia, treinamento, todo o como pode falar, todo o departamento de futebol do Flamengo ali trabalhando, sabe quem tem condição ou não. Pulgar e Everton Araújo, para mim acho que a dupla jogou muito bem contra o Vasco, tem repetido, já que Saúl está lesionado, De La Cruz ainda está se recuperando e o Jorginho não tem condição de jogo. No meio campo, Carrascal, Arrascaeta não vai, Luiz Araújo coloco como titular e Prata entre parênteses. Então eu ia com o Luiz Araújo, tá descansado por Prata. No segundo tempo o Prata pode entrar, apesar que fisicamente o Prata parece estar muito bem. Samuel Lino, Cebolinha como opção. Acho que Samuel inicia, o Cebolinha jogou o último jogo para estar aquela rodada mesmo no elenco, concordo com isso. Preto e Bruno Henrique. Preto, eu começaria com o Bruno Henrique, que tá aquela correíssima do zagueiro e faz a zaga adversária cansar, e no segundo tempo entraria com o Preto. Acho que o que ele fez no jogo passado, acho que é o ideal. Vamos para mais notícias do Flamengo. O West Ham aceita a proposta do Flamengo por Lucas Paquetá, 41 milhões e 250 mil euros. É o preço. O Flamengo já esse ano, se você pegar aí com a venda de alguns jogadores já para outros clubes, o Flamengo arrecadou praticamente 20 milhões. Colocando aí a venda do Wazan por 10 milhões de euros, o Juninho por 5, o Vitor Hugo por 2 milhões e meio. Então você calcular, já tem 17 milhões aí arrecadados desse ano. Eu creio que todos foram por euros. Então tá em torno de 17 milhões. Aí entra de vendas pequenas, tem o Iago que tá com a proposta aí para sair. Então que seja bem-vindo o Lucas Paquetá. Discuta a forma de pagamento, mas acho que isso aí é o menor dos problemas. Acho que o Paquetá vem e o meio campo do Flamengo esse ano vai ficar indecente. Pode acho que vir agora e ser apresentado na final da Supercopa contra o Corinthians seria demais. Mas o meio campo do Flamengo vai ficar muito indecente, um timaço. Pulgar, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal. Acho que sensacional esse meio campo, com Pedro na frente. Acho que o nível técnico do Flamengo vai subir muito. Vamos mais notícia. Força Massa. Veja como chega o Fluminense para jogo contra o Flamengo pelo Carioca. O Fluminense vai vir com tudo. Acho que os títulos que falam, brincando. Eu empatei do Flamengo, eu ganhei o Flamengo, mas isso aí não revela nada. Ano passado o Flamengo ganhou praticamente todos os títulos. Então eles vêm com uma força máxima, o elenco ainda recuperando condição física. Se ele vir, pode ter lesões durante o ano. Então o Flamengo pode sossegar que vai fazer um bom jogo. Acho que o toque de bola do Flamengo vai envolver esse Fluminense ainda.
batendo cabeça no último jogo, tomou 1-0, venceu no finalzinho do jogo. Então o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo. E eles vêm com essa vontade, como o Vasco veio. E aí você viu, o Vasco já tinha estreado o elenco há 2 rodadas anteriores e o Flamengo tem um baile, dominou o jogo. Eu acho que taticamente o time conhece o que o Felipe Luiz quer. Então o Flamengo não tem o Fluminense agora remontou com os jogadores, teve que sair. Então a cabeça tá perdida. Confirmando nisso, tem uma outra reportagem aqui que tem a ver. O Fluminense define o futuro do técnico antes do jogo contra o Flamengo. Então você vê como a estrutura do Fluminense está muito bagunçada e o Flamengo vem muito mais forte tecnicamente, por causa que tem um elenco já preparado para esse ano. Por isso que é muito importante o Flamengo não perder muitas peças titulares. O Flamengo vai ter jogadores como o Adriano Juninho, que não é utilizado pelo Flamengo. Então a base, a estrutura do Flamengo é o mesmo. Claro que vai chegar grandes nomes como Paquetá, e algum jogador ali vai perder espaço e futuramente pode ser negociado, mas esse é o trabalho do Flamengo, trazer grandes nomes para que quem tem um nível mais baixo acaba saindo e esse cara que tem nível mais alto vem assumir. Então vai ser concorrência o ano todo mundo vai ter títulos iguais. Acho que o Paquetá entra aí nessa mistura e todo mundo tem títulos iguais. Quem estiver abaixo, com certeza o Flamengo vai negociar. Vou pegar o caso assim recente, o Juninho, que saiu, que ele chegou para o Henrique Pedro dominar ali o meio campo. Dominar ali a área do Flamengo. O Juninho ficou sem espaço, foi negociado. O outro nome que está mais ou menos assim, ainda não encontrou um clube, foi o Alan. Chegou De La Cruz, Saul e Puga e Jorginho. A Vida Araújo que está a exceção, que é um possível nome também para uma saída futura. Então fica os 6 volantes ali e quem está tendo menos espaço é o Alan. Só uma ideia aí, uma visão dessa concorrência. Mas o Alan pode sair? Pode ficar também. Depende dele, se ele mostrar o seu grande futebol, assumir o meio campo ali e ser o grande jogador desse ano, com certeza. Já vimos muitas reviravoltas. O Rodinei é um exemplo disso. É um cara que foi contestado o tempo todo e de repente viu o campeão da Libertadores com o Flamengo titular ali e faz falta na lateral direita. Agora vai ela, passou um processo similar também. Tinha um Wesley, tinha Mateuzinho, ele é a terceira opção. Hoje fez uma boa Libertadores e foi titular absoluto. Então, com o elenco, com um treinador fixo e o elenco mais qualificado, quem não mostrar um campo de futebol para acabar rodando. A Arrascaeta está de fora do jogo Flamengo e Fluminense. É uma perda sempre grande. A Arrascaeta foi o maestro ano passado, mas eu acho que está nesse trabalho que o Flamengo está fazendo de renovação. O Flamengo quer baixar a idade. E o Arrascaeta é um craque, é um gênio de futebol, tem seu lugar cativo no meio campo do Flamengo, mas porém o Arrascaeta sofre muito com lesão. Então o Flamengo está fazendo um trabalho específico para recuperá-lo para a final da Supercopa. Isso aí está visível, ele e alguns outros jogadores como o Jorginho estão sendo preparados para esse jogo da Supercopa contra o Corinthians. Então o Flamengo quer evitar lesões, por isso que eu falo, acho que nesse jogo ele vai rodar o elenco, colocar alguns jogadores que não jogaram contra o Vasco para que não force mais o atleta. Eu creio que é isso. Desfalque, Jorginho não vai para o jogo Flamengo e Fluminense, nesse mesmo sentido que eu falei do Arrascaeta, vai ser conservado, que o Flamengo tem um título já agora dia 1º. Então o Flamengo vai trabalhar nesse sentido de jogar primeiro a Supercopa, e o Flamengo precisa estar entre os 4 colocados do seu grupo. O Flamengo já está ali na briga, mais uma vitória o Flamengo coloca perto disso. Outra notícia aqui coluna do Flá, para a gente analisar. Estamos próximos de contratar Paquetá, confirma o presidente. Eu acho que a vinda do Paquetá muda muito o sentido
da visão para mim na negociação. É um cara, grande jogador de seleção, respeitado onde jogou, não é bagunceiro, faz o futebol, teve esse problema aí com a casa de apostas que ele foi inocentado, mas é um super atleta. E o outro fator para mim determinante, assim, que motiva a gente, é que ele é rubro-negro. É o cara da base do Flamengo que saiu, ganhou o mundo e precisa retornar para ser feliz. E é o mesmo caso que eu vejo, assim, sonho e desejo que a diretoria caminhe. É o caso do Vinícius Júnior, é outro jogador que é rubro-negro de coração, começou ali e precisa retornar. E João Gomes, o Wesley mesmo que saiu, daqui a uns 2, 3 anos, retornar ao Flamengo. Acho que é um processo que o Flamengo tem que fazer. Enquanto isso, outros nomes vão surgindo, sendo negociados. Também negociou agora o Aslian, Matheus Gonçalves, Lohan, Rian Lucas, que está no Sport de Portugal, entre outros nomes que estão jogando na Europa ou no mundo, que se tem destaque, chamando atenção, o Flamengo recontrata para aumentar mais o nível desse elenco, que todo ano precisa aumentar o nível, seja uma peça só, mas que seja um grande nome. E esse grande nome esse ano é o Paquetá. Eu acho que esse meio campo é fenomenal. O Flamengo, quando colocar em campo, acho que vai dar muito resultado, que é o Eric Pulgar, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta e Carrascal. No segundo tempo pode ter um ataque muito mais veloz, bem treinado, que seria Samuel Lino, Bruno Henrique, Prata e Luiz Araújo. Um meio campo que pode, no segundo tempo, dar um fôlego novo e marcar pressão, fazer com que os adversários não tenham que respirar. Mais a última notícia para fechar, falando um pouquinho mais desse Flamengo Fluminense. Acho que o Flamengo vai manter aquele ritmo que jogou quando vai, toque de bola, tentando achar o espaço para fazer o gol. Mas vamos para a outra notícia. O Fluminense perde estreia de contratação milionária em jogo contra o Flamengo. Veja o motivo. O Saraiva é milionário, entre aspas, porque custou 4 milhões e pouco para o Fluminense. Em relação ao Paquetá, para mim vai gastar 41, acho que é 10% só que o Fluminense gastou nessa contratação milionária, mas é um bom jogador, não vou tirar esse mérito, mas acho que o Flamengo está a um nível bem mais alto, e os jogadores do Flamengo cada vez mais entrosado, porque a estrutura do Flamengo mantém, mesmo com a perda de uma peça ou outra, que não é do time titular, mas não mexe a estrutura toda do Flamengo. O Flamengo acertou muito bem as contratações com o José Porto e formou uma grande equipe, não é time, uma equipe com 22 atletas ou um pouquinho mais, de altíssimo nível, que o Flamengo vai conseguir nesse ano fazer a rotação muito boa. Acho que o Luiz está com essa ideia de fazer essa rotação muito boa do elenco e evitar lesões do ano. Acho que o Flamengo vai brincar muito isso, e o Flamengo também vai correr atrás, cada 6 meses trazer um reforço, ou cada um ano trazer um reforço de peso. Então vamos ver o que o Flamengo tem para o futuro, mas cada vez, se você olhar para o Flamengo com detalhe, é um futuro brilhante. Finalizo essa análise comigo, Eduardo. Espero vitória do Flamengo. Acho que tem tudo para o Flamengo ganhar o Fluminense por várias questões. O Fluminense está desarrumado, o Flamengo mantém a mesma estrutura, tem um futebol técnico muito mais elevado que o Fluminense, e por isso acho que o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo, como venceu do Vasco, facilmente em ritmo de treino. Então, até amanhã, fazendo esse pós-jogo entre Flamengo e Fluminense, com mais uma análise comigo, Eduardo.